Caríssimos alunos, vamos dar continuidade ao nosso curso de Comunicações Marítimas, iniciando a aula 4 do ensino à distância. Para uniformizar procedimentos, algumas definições são necessárias. Vamos começar pela definição de estação de terra. Estação de terra é uma estação fixa de radiocomunicações. Estação móvel é uma estação de radiocomunicações instalada em veículos terrestres, embarcações e aviões. Serviço móvel marítimo. As comunicações que ocorrem dentro desse serviço são entre duas ou mais estações costeiras, ou entre duas ou mais estações de navios, ou entre estações dentro do mesmo navio. Bote de resgate e embarcação de salvamento pertencem ao navio e ambas possuem equipamentos rádio. E entre as estações costeiras em terra e estações de navios. Estação costeira é uma estação fixa dentro do serviço móvel marítimo. Necessariamente, ela não precisa estar no litoral. Ela pode estar situada ao longo da calha dos rios navegáveis. Podemos citar que ao longo do rio Amazonas existem várias estações costeiras do serviço móvel marítimo. Estação de navio é a estação móvel dentro do serviço móvel marítimo, que fica instalada nas embarcações, quer sejam navios, quer sejam embarcações de esporte e recreio, quer sejam navios de guerra, etc. À semelhança do serviço móvel marítimo, temos o serviço de satélite, onde as radiocomunicações ocorrem entre estações terrenas de terra e estações terrenas de navio. O vínculo terrena foi acrescentado para diferenciar essas estações das similares existentes dentro do serviço móvel marítimo. Estação terrena de terra é a estação fixa do serviço de satélite. Estação terrena de navio é a estação móvel do serviço de satélite. Serviço de operações portuárias. As radiocomunicações ocorrem dentro da área portuária entre estações fixas, estações móveis e estações do serviço de operações portuárias com estações costeiras e navios do serviço móvel marítimo. Estação portuária é a estação de radiocomunicações fixa ou móvel dentro do serviço de operações portuárias. Serviço de movimentação de navio. As radiocomunicações ocorrem entre estações do serviço móvel marítimo, fixas e móveis, quando da chegada e saída de navios em portos, terminais e fundeadouros. Serviço de auxílio meteorológico. As radiocomunicações ocorrem entre estações do serviço móvel marítimo, fixas e móveis,
e estações de radiocomunicação meteorológica, dentro do serviço da Diretoria de Hidrografia e Navegação. Dessa forma, os navios no mar recebem a previsão do tempo em seus receptores encaminhadas através do serviço de auxílio meteorológico. Estação rádio é um conjunto de transmissores ou receptores, incluindo os acessórios necessários à realização dos serviços de comunicações. Cada estação deve ser classificada pelo serviço em que atua, podendo ser permanente ou temporária. Os navios mais modernos não possuem um compartimento específico para estação rádio. Ela foi incorporada aos equipamentos do passadiço. Coordenadas geográficas. Com o objetivo de facilitar a localização na superfície da Terra, o globo terrestre foi dividido em coordenadas geográficas: latitude norte-sul e longitude leste-oeste. A latitude varia de 0 a 90 graus para o norte e de 0 a 90 graus para o sul. A longitude varia de 0 a 180 graus para leste e de 0 a 180 graus para oeste. Podemos observar na figura que a latitude é contada do Equador para o norte, de 0 a 90 graus, e do Equador para o sul, de 0 a 90 graus. A longitude, por sua vez, é contada a partir do meridiano zero de referência, que todos recordam que passa na cidade de Greenwich, no Reino Unido. Divide o globo terrestre em 180 graus para leste e 180 graus para oeste. Tempo universal coordenado. À semelhança das coordenadas geográficas, o globo terrestre foi dividido em zonas horárias, cujo valor é fixo, denominado hora local. O tempo universal coordenado, UTC, é o fuso horário de referência, a partir do qual se calculam todas as outras zonas horárias do mundo. Observem a figura. Do UTC, ou seja, do zero para a direita, ou seja, para leste, as horas vão aumentando. Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Do UTC 0 para oeste, ou seja, para a esquerda da figura, observem que as horas vão diminuindo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etc. Podemos resumir que o deslocamento do fuso horário 0 para a direita, ou seja, para leste, as zonas horárias vão somando. Do fuso horário UTC 0 para oeste, as zonas horárias vão diminuindo. Tempo universal coordenado. É expresso em grupo de 4 dígitos e corresponde à hora da passagem meridiana do Sol na longitude de 0 graus. Anteriormente, era expresso como GMT, Greenwich Mean Time, hora média de Greenwich, ou fuso Z, fuso Zulu. Para sedimentar os conceitos, vamos apresentar alguns exemplos. Calcule o UTC correspondente a 13 horas em Brasília. Brasília possui um fuso horário de menos 3 horas. O deslocamento se dá para leste, ou seja, para a direita. Logo,
eu somo 3 horas à hora local de Brasília. 13 horas mais 3 horas, eu tenho 16 horas em UTC. Vamos a mais um exemplo. Calcule o UTC correspondente a 13 horas em Singapura. Singapura possui um fuso horário mais 8 horas. O deslocamento é para oeste, logo eu diminuo 8 horas. Então, se eu tenho 13 horas em Singapura, menos 8 horas do fuso horário, eu vou ter 5 horas de UTC. Vamos a mais um exemplo. Calcule a hora local em Singapura, fuso horário mais 8, quando em Brasília forem 13 horas, fuso horário menos 3 horas. Observe que o deslocamento é para leste, para a direita. Logo, eu somo 3 horas até o UTC e mais 8 horas do UTC até Singapura. Então, teremos 13 horas em Brasília, mais 3 horas até o UTC, mais 8 horas até Singapura. Então, nós temos o horário de 000 hora em Singapura, quando forem 13 horas em Brasília.